Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa. Valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Renato Enoch. Renato, é uma honra que eu não sei descrever tá aqui com você, mano, que eu já te acompanho já há algum tempo pelo YouTube, pelos covers que você... Cover não, né? Recortes. Dá pra dizer isso. É uma honra, cara. Obrigadão por ter topado. O prazer é meu, uma honra estar aqui também. Obrigado, viu, Matheus, pelo convite. Prazer falar com você e com todo mundo que tá ouvindo aí. Pô, tamo demais. É uma honra pra todo mundo aí. Renato, há quanto tempo que você trabalha com música, cara? Você tá aí no meio? Cara, eu acho que eu comecei a profissionalizar mesmo por volta de 2015, assim, que eu comecei realmente a pensar nisso como carreira, fazer algumas coisas, tive as primeiras participações, assim, algumas coisas de TV, comecei a fazer shows, etc. Mas sempre tive um contato com a música, assim, desde a da época de colégio, tive algumas bandas, tocava de um jeito ou de outro. Mas eu acho que foi a partir dali, dessa época, 2014 foi quando eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube, né? Comecei a fazer alguns vídeos com uma produção um pouco mais legal. Eu tava na faculdade de design gráfico na época e eu comecei a ter interesse por vídeo, por fotografia. Aí comecei a experimentar com isso e fazer esses vídeos do YouTube. E aí daí em diante foi fluindo, assim. Fui decidindo cada vez mais que eu queria isso como carreira e comecei a lançar outras coisas, comecei a lançar algumas canções autorais. Então foi a partir dali mesmo. E quando. Desculpa. E quando foi que você falou, nossa, eu canto, velho? Sempre cantou ou só surgiu e você falou, meu irmão, eu canto? Ou não sei, eu acho que desde mais novo eu gostava muito de cantar, assim, eu já experimentava gravar em casa, já experimentava algumas coisas assim com gravação no meu quarto mesmo. E eu acho que foi depois de começar realmente ter um trabalho ali no YouTube e ter uma validação, né? Um feedback das pessoas positivo, que o que eu tava fazendo era legal. Aí sim eu comecei a me levar um pouco mais a sério, assim, a vislumbrar algumas coisas e a querer realmente seguir como cantor, né? Então, mas foi um processo, assim, acho que ainda tô no processo de muita coisa, ainda tem muita coisa que eu quero lançar, ainda vou lançar meu primeiro disco oficialmente, assim. Mas é isso, eu acho que tem muito a ver com esse feedback das pessoas pela internet mesmo. É que é doido, às vezes a gente lança um negócio ali e tem um monte de gente vendo, né? Tipo, como foi isso? Tipo, do nada você soltou lá as músicas e tinha gente vendo. Pois é, não, é muito doido mesmo, muito... eu acho que eu comecei, na verdade quando eu era mais novo, assim, eu cheguei a lançar uma coisinha ou outra, lançar assim, né, gravar alguns vídeos, postar uma coisa ou outra, já cantava em várias situações e tal, mas eu acho que foi a partir desses vídeos que eu comecei a fazer já com alguma preocupação estética ali, de fazer a parte visual também, que começou a chegar mais nas pessoas, né, isso foi muito legal, assim, consegui juntar, inclusive, o que eu tava fazendo na época, com design gráfico. Teve uma época que eu fazia uns posters para ir junto com cada vídeo, enfim. Tudo isso foi me dando essa sensação de que eu poderia crescer ali, de que eu poderia chegar nas pessoas mesmo, assim. Foi a partir desses primeiros vídeos.
E é muito massa, eu acho que é uma validação importante, assim, né? Dá uma força pra gente continuar, assim, pra gente acreditar no que a gente tá fazendo, né? É, isso é importantíssimo. E o que tu gosta de ouvir de influência, de referência? O que você gosta, cara? Eu acho que minhas influências são bem ecléticas, assim, eu gosto de muita coisa. Eu comecei. Acho que desde quando eu era pequeno eu já ouvia muita coisa por influência da família, assim, da minha mãe. Minha mãe ouvia muita coisa, assim, que até hoje eu gosto. Desde. Minha mãe ouvia muita Rita Lee, que ela adorava, ela ouvia Beatles, ouvia Bee Gees, Tim Maia. É, E aí minha irmã também, eu tenho uma irmã mais velha que ela tinha vários CDs aqui. Eu acabei herdando esses CDs. E aí descobri outras coisas, assim. Ela tinha CD do Led Zeppelin, tinha CD do Radiohead. Então eu fui descobrindo coisas diferentes por influência delas. E aí depois, fiquei um pouco mais velho, comecei a entrar um pouco mais na MPB, comecei a descobrir algumas coisas que eu gostava muito. Eu acho que, assim, no geral, grandes cantores e cantoras, assim, sempre me atraíram muito, assim, essa coisa da voz projetada, das vozes fortes e tal. Então, encantei muito, assim, quando eu descobri Elis Regina, quando eu descobri Gal Costa. Então, sei lá, acho que minhas referências vêm de vários lugares, assim. Aí chegou também uma época em que eu comecei a ouvir muita coisa do indie folk, do indie pop, enfim, de estilos um pouco mais fora do mainstream, assim. Então, artistas tipo Bon Iver e James Blake, eu acho que eu sempre cito como referências, assim, porque com eles eu descobri uma estética diferente, uma coisa que me desafiava, assim, que me intrigou muito. Então eu acho que eu bebi e bebo de muitas fontes diferentes, assim. É sempre bom você pegar e beber de um monte de lugar pra a gente se forma, né? Tipo, é algo que é a Exatamente, é. gente sem, sem ser igual a um, igual a outro. Não, é que a Pois é, gente é a pois é. gente. Isso é muito bom, cara. A gente é a soma, né, dessas coisas que a gente Isso, consome, né? exatamente. E eu conheci o seu trabalho há muito tempo. Foi em uma época que, assim, eu tenho uma mania de quando eu conheço uma música, eu vou procurar cover. Uhum. Aí eu tava procurando uns covers de açúcar ou adoçante do Cícero. Cícero, né? Ah, que E massa. isso, sei lá, deve ter sido 6 anos atrás, 7, não sei, Tem um tempinho. faz, faz muito tempo. Que massa, legal. E eu vi o seu vídeo, eu falei, cara, que bagulho da hora, mano, porque é uma outra, posso falar, tipo uma outra roupagem, sabe? Tipo, é Uhum. a mesma música, só que é uma outra alma que tá ali, sabe? É isso mesmo, mas é uma outra coisa que tá ali, sabe? Tipo, em todos os seus recortes, né? Tipo, Uhum. você sempre coloca a sua identidade ali. Tipo, é uma música que a gente já ouviu um monte de voz, só que estando ali é muito diferente, porque parece que o som é seu, sabe? Que massa, legal, legal ouvir isso. E legal que você já conhecia há um tempo, né? Eu acho que essa do Cícero que você falou, eu gostava muito de Cícero, assim, eu descobri o Canções de Apartamento, né? Acho que é esse o nome, né, do disco. Há muitos Isso. anos, né? E eu achei muito massa, achei bem diferente, assim, do que eu tava ouvindo da música brasileira na época. E gostei demais dessa música, e de outras também, assim. E aí eu comecei a tocar no piano um dia, só que eu tenho essa coisa, igual eu falei, da voz mais pra fora, né? De sempre ter gostado dessa coisa de projetar a voz e tal. Então eu acabei, de uma forma meio natural, porque é como eu canto mesmo, mas levando pra outro lugar, assim, né? Diferente da pegada do Cícero. E isso é legal, eu gosto de ver também outras músicas que eu gosto, às vezes feitas de outra forma. Então, sempre tive essa pegada. Uma versão que também me trouxe muito feedback legal, assim, foi a de Como Nossos Pais, né, do Belchior. Sim. E eu gosto muito de Belchior e gosto muito da Elis, né, principalmente pela parte vocal, assim. E então eu queria fazer uma coisa que ao mesmo tempo que pudesse, sei lá, homenagear os dois, que tivesse a Sim. ver com outras coisas que eu gosto. Então fui experimentando, assim, e saiu uma versão diferente que eu achei que ficou a minha cara, assim, bem a cara do que eu tava fazendo na época. Inclusive, fui brincando, assim, com o Caio, o Plínio e o Felipe Glauss que tocaram essa música comigo.
a gente foi experimentando, eu também. Aí saiu umas mudanças na letra, assim, que eu acabei propondo e a gente decidiu deixar, assim, na versão final, né? Que eu cantei beijar a quem se ama, ao invés de beijar a sua menina na rua. Então, comecei a ousar mais nessas releituras aí e acabou colando, assim, achei que foi uma coisa legal. E é uma coisa que eu gosto de ver outros artistas fazerem também. Então acabei incorporando, assim, no que eu tava fazendo. Você meio que dá a sua cara pra música, né? Isso é bem bom. E tem outra versão também que eu acho incrível, que é a de Não Existe Amor em SP, que é Mas, só do Criolo, que é um baita de um som. não, E que quando massa. eu ouvi com o piano, eu falei, cara, que som é esse, mano? Que é isso? Criolo é muito massa, né? Eu gostava muito e eu não lembro mais como é que foi, mas ela é um mashup, né? Com Sim. Esquiva da Esgrima também. Uhum. Aí eu lembro que eu ouvia vários dele, assim, fui. Em algum momento, não sei como, eu juntei as duas e ficou esse mashup aí, fez sentido, assim. Acho que a harmonia das duas era parecida já. E aí. E foi uma época que eu tava começando a experimentar com produção musical, assim, sabe? De brincar com beat, com instrumentos virtuais, assim. Então, nessa época, foi um experimento que deu muito certo, assim, sabe? E aí deu muito certo no sentido de que eu tinha pouca experiência ainda na produção musical e consegui ali fazer uma coisa legal. E aí acabei lançando vídeo, e eu tava nessa época que eu tava fazendo os vídeos tentando ter uma preocupação estética e explorando a parte audiovisual também. Então é uma versão que me marcou muito, assim, tanto que até hoje eu canto ela, assim, cantei em shows recentes e tal. Eu fico feliz que você curtiu também. Eu acho que Crioula é uma coisa que eu acho muito legal e só brincando, experimentando mesmo, que eu consegui visualizar na minha voz, assim. E a música é tipo, é uma visão muito forte, né, do que é, não só São Paulo, não só São Paulo, mas é a vida em si, né, tipo, É, acho que sinto que é aquilo ali uma, tá tudo em todo canto, sem ser em São Paulo, né? é uma visão um pouco pessimista mesmo, né, de Aham. mundo, assim, de sociedade e tudo, que eu acho que tem seu lugar, assim, acho que naquela época também fazia, ainda faz, né, assim, faz muito sentido e é uma música forte, né, assim. Não Sim. que eu acho que São Paulo não tem amor, porque eu acho São Paulo massa demais. Tenho muita vontade de morar um tempo aí. Sempre vou e volto. É, mas é uma música forte, assim. O Criolo tem umas letras Tem, bem fortes e interessantes, sim, né? E ao longo dos anos foi só trazendo mais coisas, assim. Eu acho muito massa. sim. É, e aí, ali em 2018, você soltou. Não, 2017. Eu acho que você pegou e lançou o seu primeiro som autoral, né? Foi a Só em English. Foi isso mesmo. De onde veio ela, É, cara? pois é, foi em 2017 mesmo. A Só in English, na verdade, é uma música que eu acabei conhecendo a Ana Vilela, por acaso. Que é a autora de Trem Bala, né, e tudo. E a gente ficou amigo ali pela internet. Na época, eu acho que ela tinha visto alguns vídeos meus também. E eu, claro, sabia quem que ela era. A gente acabou conversando e mandei. E mandei. Eu não lembro mais como é que foi, mas eu acho que eu mandei essa música pra ela porque achei que tinha alguma coisa a ver, assim. E aí Uhum. ela curtiu e a gente combinou de gravar, assim. Acabamos gravando uma versão acústica dela aqui. Se eu não me engano, foi a primeira coisa que eu lancei, assim, da música, né? Essa versão acústica com a Ana, e aí depois acabei lançando uma versão que eu gravei em estúdio também. Era uma música que, na verdade, eu nem tinha pretensão de lançar naquele momento, não era uma coisa, é uma música mais divertida, assim, mais leve e tal. Diferente do que eu costumava fazer, porque eu sempre tive uma onda mais melancólica, assim, sabe? De piano e tal. Mas eu acho que nessa época eu tava nessa vibe de tocar ukulele, e, enfim, tava experimentando umas outras coisas, e aí lembrei dessa música e rolou. Aí aconteceu e por acaso foi a primeira autoral que eu lancei, assim. E aí no ano seguinte teve outra, já a Platônico, já tinha uma pegada um pouco mais melancólica, mais parecido com o que eu costumo fazer, assim, na maioria das vezes. Eu ia te falar um puto de um som, viu, Platônico, porque já, já ouvi muito ali em loop ali em alguns momentos, Nossa, então, que massa, eu fico feliz. puta som, cara. Valeu, valeu. Platônico foi outra que
eu acho que eu citei, assim, de influência, não sei se tem a ver, mas eu acho que na época eu tava ouvindo muito James Blake e alguns outros artistas que tem essa pegada, que tem uma pegada que tem piano e que é melancólica, assim. E eu lembro que eu comecei a experimentar, eu lembro que eu vi Chet Faker na época que eu digo assim, quando eu tava compondo ela, que deve ter sido uns 2 anos antes. E aí eu tava muito nessa vibe de brincar com umas frases de piano e fazer uns loops e começar a brincar com uns beats diferentes e tal. E aí acabou saindo uns experimentos e saiu a Platônico, assim. Aí acabei lançando em 2018. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque foi uma música que, né, a gente produziu como deu, com as limitações que a gente tinha na época, assim, mas que tem muito a ver com o que eu gosto até hoje, assim. Eu acho que ainda é uma canção que me representa, assim. Muito, muito boa a música e é bom que às vezes tem muito artista que lança o som e pega e fala, essa música eu tava em um outro momento, ele não me representa muito hoje o som, mas é legal isso que você ainda enxerga assim, né? A música, embora já seja uma música de algum bom tempo, né? Pois é, já tem um bom tempo. Mas é isso, assim, eu enxergo. Se eu paro e ouço ela hoje, eu sei Aham. que eu faria muita coisa diferente, assim, que eu já tô num outro momento de certa forma, mas ao mesmo tempo ainda é uma música que eu tenho vontade de cantar, que eu canto quando eu faço show, e eu acho que isso diz muito, assim. Tem algumas coisas que a gente às vezes muda de ideia mesmo, ela não é o caso. Eu acho que faria diferente. Até penso, às vezes, em talvez relançar de alguma forma, junto com outras músicas, mas eu ainda acho que tem a ver comigo, com quem eu sou, com quem eu gostaria de ser como artista, assim. Bom demais. Aí em 2019 você lançou a Cruz, que é um baita de um som também. De onde veio ela, Renato? De onde veio a cruz? Isso. Ou então, a cruz, eu também. É engraçado que sempre tive um processo meio lento, assim. Eu escrevo as músicas e alguns anos depois que eu acabo lançando, assim. Eu acho que eu penso muito, fico experimentando muito. Mas a cruz eu escrevi uns anos antes também. E eu acho que a cruz ela era bem pessoal, assim, porque começou como um desabafo mesmo. E, né, acho que por eu ser não uma pessoa LGBT, né, eu acho que até então eu nunca tinha. Talvez tenha algumas versões, assim, não sei, mas nunca tinha feito ou escrito uma música, ou lançado uma música que tivesse uma mensagem, assim, tão clara, né? Eu acho que ficou mais claro ainda com o videoclipe que a gente fez ali, que a gente lançou logo no primeiro dia de 2019, de janeiro. E eu acho que foi uma música importante, assim, para mim, e eu senti que muita gente curtiu e achou a mensagem importante também. Acho que estava num momento ali delicado, assim. E eu acho que é isso. O clipe foi muito massa, assim, de produzir. A gente saiu procurando algumas pessoas aqui de BH que tinham interesse de participar e tudo. Conseguiu uma participação de pessoas muito, muito legais. Não só de BH, inclusive, veio até o Edu Calisto, que é um intérprete de Libras lá de Foda. Recife, que a gente se conheceu pela internet. E a Duda Salaber também, que eu acabei conhecendo aqui em BH, eu mandei para ela, ela gostou da música, topou participar. Teve a Laís Lacorte, que é uma cantora e atriz incrível daqui também, que fez o musical Elsa. Então, várias participações, assim, de pessoas com histórias, vivências interessantes e tal, e que tinham a ver com a temática da música. Então, ficou um clipe que a gente fez muito, muito, muito na raça mesmo, no experimento, assim, como sempre, e que ficou um resultado interessante, assim. É uma canção que eu cantei muito já nos últimos anos, assim, e eu às vezes a gente dá uma cansada, né? Mas eu ainda acho que ela Aham, representa uma coisa importante pra muita gente que ouve, assim. Então, sim. é isso. E o clipe é bem legal, tipo, mesmo ele sendo, como posso falar, meio que simples, né? Que ele não inventa, que você não inventou um monte de coisa de fazer, mas é algo que entrega muito bem o que o som é, sabe? Ah, Que é que algo massa. bem verdadeiro. E Eu acho eu que. sou aquele cara chato que gosta de olhar a capa do single, que gosta
que gosta de olhar o clipe como é feito. E, mano, tipo, bem feito, velho. Um bagulho muito da hora, velho. Que massa, Mesmo legal. sendo simples, velho. Isso é muito foda. Oh, legal. A ideia do clipe era mesmo ser uma série de retratos, assim, das pessoas, né? Mostrar com poucas imagens ali um pouco da história, da vivência de cada um ali, Aham. sabe, com gestos, com olhares, com a letra mesmo que a letra estava dizendo. E aí a gente focou muito nisso, assim. O clipe eu acho que inteiro é uma série de retratos, assim, em movimento. Uhum. E a capa, nessa época, tanto a Platônico quanto a capa da Cruz e de algumas outras, elas têm uma conexão, né? Porque todas, a princípio, fariam parte de um EP que nunca saiu, mas enfim, continuam sendo músicas de épocas próximas ali. E cada capinha é uma criança, assim, em um contexto diferente, né? E a capa de A Cruz é uma criança com capacete de soldado, assim, né? E eu acho que a letra da música tem um trecho lá que não é justo que um beijo inicie uma guerra. É, colocam na cruz esses bravos soldados que, mesmo torturados, se mostram por inteiro, né? Então era aquela ideia de uma pessoa que é frágil, ou que está fragilizada, ou que está marginalizada e que precisa ter força para lidar com uma situação que é imposta a ela e tudo. Então, e a capa de Platônico era um menininho com uma luneta, assim, explorando, buscando, observando, assim. Então, nessa época eu fiquei fazendo as capas nessa pegada mais Essa minimalista ali, ideia. que traduzia um pouco da mensagem de cada música ali, que era para ser um EP que não existiu. Quem sabe, né? Um dia eu junto em algum lugar essas aí. E, tipo, muito. Agora que você pegou e falou, eu tô vendo aqui as capas, né? São bem. Posso falar, são irmãs, né? De algum lugar. Pois é. Conversam. Pô, muito foda, cara. Muito foda. Oh, que massa, valeu. Muito Essas foda. aí foram meus experimentos como designer também na época. Não, muito bonito. Aí, em 2019, você lançou dois EPs, né? Que são o Recortes A e o B. Isso. E no Recortes A tem muita música aqui, né? Que a gente já falou que não existe o amor em SP. E tem a Flutua, que eu até falo também que a sua versão tipo, a música você meio que dá a sua cara, né, pra música. Que já é um puta de Oh, um, que de um, massa. de um- de um som foda. Sim, demais. Né? E A versão é você incrível. tocando com o piano, mano, é absurdo, né? É absurdo. Oh, que Muito massa, eu bom, fico cara. feliz. Ela é uma que eu não, assim, não fiz sem tanta pretensão, assim, e Uhum. foi uma que foi marcante pra mim, assim. É uma música incrível, né? Sim. E eu acho que eu lancei um tempo depois que ela foi lançada, não tinha tanta gente que conhecia ainda, virou, assim, uma música muito icônica, né? E eu fico feliz que a versão foi bem aceita, assim. Mas aí foi o Recortes, ele acabou vindo em 2019 também, né? Logo depois de A Cruz e a ideia já tinha alguns anos, né, que eu fazia versões, leituras lá na internet. E aí eu queria reunir algum projeto, assim, sabe? Deixar uma coisa talvez um pouco mais coesa, ou pelo menos reunir ali as coisas nas plataformas de músicas para as pessoas ouvirem, a galera vivia pedindo, assim. E eu acabei tendo essa ideia do recortes, e aí, como tinha muitas versões, e às vezes eu fazia coisa antiga, de MPB antiga, às vezes eu fazia música mais nova, às vezes uma pegada um pouco mais pop, então eu fiquei tentando ver um meio de juntar isso num projeto só, e aí eu pensei nessa ideia de dois EPs, e nessa ideia de lado A e lado B, né, do vinil, assim, e aí acabei colocando no lado A, lá no Recortes A, versões mais contemporâneas, assim, das Uhum. últimas 2 décadas que acabou ficando, e o lado B acabou sendo quase que por acaso, assim. Depois eu falei, então vai ser isso mesmo. Mas acabou sendo só música dos anos 70, música brasileira dos anos 70, né? Porque na hora que eu fui ver, tinham várias coisas ali que estavam do mesmo período. E apesar de ser um período que era muito tropical, assim, não é tanta a Sim. estética que a gente buscou nas releituras. Mas é desse período mesmo. Tem Caetano, tem Rita Lee, Secos e Molhados, enfim, Novos Baianos. E foi isso. E achei que foi um projeto que me representava bem enquanto intérprete, assim, porque
eu sempre tive esse lado, né, de dialogar com a música pop, com a cultura pop, assim, de coisas mais atuais e mais um pouco do mainstream e também um lado um pouco de buscar ali no passado, assim, as referências e etc. Hoje você pega e fala qual é o seu gênero da música. Você fala, sei o que, é o pop? Pô, eu acho difícil, né, colocar em caixinha assim, mas eu geralmente quando alguém pergunta eu falo, acho que eu tô ali numa interseção entre o indie pop e a MPB, mas meio que pra simplificar, porque e é uma coisa que eu percebo das referências que eu tenho, assim, dos artistas que eu tenho, é difícil enquadrar alguns deles em um gênero só, né, a gente às vezes Sim, tenta, as pessoas acabam fazendo isso naturalmente, porque tem alguma coisa ali que causa uma identificação maior com uma certa sim, estética, com um certo gênero, mas eu acho que acaba independendo disso, né, a identidade do artista, assim, porque eu acho que todo mundo das últimas gerações, assim, bebeu de muitas fontes diferentes, né, então vejo muita gente que não parece se limitar muito, assim, por gênero e tal. Claro que tem gente que acaba ficando mais dentro de uma coisa só e tal. Mas é isso, aí quando eu tenho que resumir, eu falo isso, mas eu não acredito muito no que eu tô falando, não. Eu acho que eu vou ser outras coisas ainda, já fui outras coisas, e é isso. e é até legal assim, não ficar preso com isso, porque às vezes, eu quero lançar um rock. Opa, bora. Não sabe Pois o dia é, a vai dia é amanhã, saber. né? Não, dá pra saber não. Eu acho que é isso aí. Eu acho assim, acaba existindo uma coerência Uhum, nas coisas que eu fiz, assim, mas eu gosto de estar aberto para experimentar umas coisas diferentes, assim. Às vezes a gente até fica meio inseguro, pensar, talvez eu tenha que ter um discurso pronto, mas eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, não. Eu acho aham, que quando as pessoas escutam, elas meio que entendem do jeito delas, né, com as referências que elas têm, sim. com o repertório que elas têm. Então a gente não precisa ficar falando. Aí, em 2019, você ganhou no POC Awards o prêmio de músico brasileiro. Eu não achei muito o que é o POC Awards. O que é o prêmio, Renato? O prêmio é um prêmio do Gay Blog, que é um site que fez essa premiação há alguns anos, acho que ainda faz. Faz. E, e aí era uma premiação que tinha várias categorias, assim, né? Não só de artistas da música, mas de personalidades, assim, que se Foda. destacaram na comunidade LGBT e tudo. E aí é, eu lembro que eu tava na categoria de músico brasileiro e fiquei muito feliz, assim, foi inesperado, sabe? E foi o prêmio do júri, né? Então foi a galera do júri lá que escolheu como ganhador. E na verdade, foi o segundo prêmio da vida e no mesmo ano que eu ganhei, que Ô, louco. em BH, Da no hora. início do ano, eu ganhei foi o BH Cool, que é uma premiação daqui de BH. O BH Cool é de criativo, ousado, original e local. E aí eu ganhei esse prêmio em 2019 no inicinho, assim, logo depois de lançar a Cruz, e fiquei feliz demais, assim, foi uma super validação, assim, né? Tanto quanto a avaliação do feedback das pessoas na internet, Sim. mas uma coisa física que você guarda ali que representa que o esforço ali valeu a pena. Enfim, fiquei muito feliz mesmo. Foi uma surpresa, assim. Foda isso. Que não, tipo, é um prêmio o pessoal foi lá, o seu trabalho, eles entenderam a sua mensagem, isso é bom, e também pela representatividade que tem, né, Sim, total. Não, esse eu projeto achei. deles. Pois é, eu acho que também foi um momento que. Assim, eu nunca fui. Sempre fui abertamente gay, assim, né? Há muitos anos já, mas eu Aham, acho que enquanto artista na internet eu não falava necessariamente muito sobre isso, e aí foi com a versão de Flutua, né? Que eu acho que foi antes, foi em 2018. sim. E com algumas outras músicas que eu escolhi cantar, e também com a Cruz, né? Que eu acho que a mensagem ficou muito clara, assim. Uhum. Que eu comecei a me posicionar mais abertamente sobre isso e tudo. E eu acho que veio nessa mesma época, assim, né? Quase que uma validação por eu estar ali também me posicionando, me abrindo um pouco mais. Eu Uhum. sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, assim. E aquilo era uma representação de eu me abrir, assim, mais
Então fiquei feliz de alguma forma ter trazido uma boa representatividade ali, de ter sido reconhecido de alguma forma por isso. Foda, cara. E agora vamos a 2020. Renato, como foi a pandemia pra você, cara? Cara, foi muito estranho. Acho que pra muita gente foi muito estranho, né? E às vezes pesado e difícil, mas ainda em 2020 eu ainda fiz coisas legais, assim, lancei uma canção que eu tenho muito carinho, assim, que foi Navio, a gente fez um videoclipe que a gente começou a fazer no início de 2020, e aí veio a pandemia, a gente, com muito custo, conseguiu terminar tudo, assim, e lançamos, acho que foi em junho ou julho, não lembro, lancei isso como single, lancei algumas outras coisas ali, e foi um projeto muito, muito legal, assim. Mas foi um momento esquisito, assim. Eu fiquei. Tive a oportunidade de ficar mais em casa mesmo. E. Cara, estranho, assim. Eu acho que 2021 foi o ano mais estranho ainda, porque a gente já tinha um ano de pandemia e ainda veio mais, ainda demorou mais, assim. E. E aí de 2021 para 22 foi um período de muitas mudanças também. Enfim, foi um período complicado, assim, que a saúde mental não estava muito bem. Mas É, ainda assim eu insisti, continuei tentando fazer algumas coisas, continuei tentando colocar algumas coisas no mundo. Foi um período longo, assim, de escrever muita coisa aqui, de experimentar muita coisa para mim mesmo, de não expor, às vezes, muitas coisas. E que agora eu tô começando a materializar, sabe? É, então é engraçado. Para mim parece que foi um longo ano, assim, esses 2 anos, sabe? foi. Eu concordo também que foi um. É que até hoje em si tem aquele cuidado, né? De máscara em tal lugar, vacina. Pois é, pois Mas é. a gente lembrar daqueles tempos de 2020, 2021, tipo, parece que são anos que a gente não viveu, sabe? Tipo, ficamos Total, a gente não só viveu, né? existindo ali em Só casa. existindo, velho. É doideira, é doideira. Eu sinto que foi isso mesmo, assim, que foi existir do jeito que dava ali e a gente não tava vivendo, não tava. Não, eu fiquei tanto tempo sem ver gente, sem falar com as pessoas, sempre com as mesmas pessoas ali, a gente vai mudando, né? Não tem jeito Sim, disso não mudar, a gente. Então foi um período estranho mesmo. foda. Aí você citou a Navio que você lançou em 2020. Eu peguei e ouvi esse. Eu ainda não tinha ouvido. Eu ouvi já faz alguns dias. Pô, baita som, cara. Pô, massa, legal. Baita É, som, eu, cara. eu- é um som que eu curto, assim, eu acho que foi também essa ideia de. Ela, na verdade, eu escrevi ela a primeira vez como um poeminha, assim. Tem toda uma história bem pessoal dela, assim. Era um poema para uma outra pessoa. é, Foi inspirada num poema que eu ganhei, enfim. E aí, uns anos depois, eu acabei musicando ela. Primeiro, eu fiz uma melodia cantando aqui. E aí, mostrei para uns amigos. Não lembro mais qual a ordem das coisas, mas eu lembro que eu tenho um amigo, Gabriel Moraes, que chegou a tocar ela comigo em algum lugar. E aí, ele teve umas primeiras ideias no violão. E aí, ficou uma coisa meio samba, meio bossa, assim. E depois eu levei pro Felipe Glaus, que é quem produz comigo a grande maioria das coisas que eu produzi, assim. É, e a gente começou achar a cara dela, assim, e comecei a experimentar com os beats, com essa pegada do eletrônico misturada com uma coisa mais brasileira, né? E saiu aquilo ali, com uns synths, com uma doideira que a gente gostou, assim. E, e aí é isso, aí a gente acabou, eu acabei viajando nesse universo visual dela. Aí a gente acabou produzindo um clipe aqui, eu produzi junto com o Matheus Lustosa, que é um cara aqui de BH, que é fotógrafo, muito talentoso, assim. E a gente criou esse universo azul e vermelho dela ali, tem uma história ali por trás que é de um marinheiro, de um capitão e tal. E saiu esse clipe, que eu achei que foi um clipe feito com poucos recursos, assim, e que a gente conseguiu fazer uma coisa legal, que eu ainda gosto, assim, criar um universo visual interessante ali. E eu curto essa pegada que a mistura de uma bossa com uma parada mais eletrônica, né? Tipo, tem mais uns beatzinhos ali mais. Posso falar? Elétrico seria, não sei se algo. Eu acho que Me fugiu o é nome uma agora, mistura. cara.
Eu acho que tem uma mistura ali de elementos, assim, mais orgânicos, tipo, mais acústicos, né? Tipo violão mesmo, com uma pegada mais sintetizada, talvez, né? Tem uns sintetizadores Sintetização. mesmo, Aham. tem os beats com uma cara mais de eletrônico mesmo, e é uma mistura que eu não sabia se ia dar certo, assim, a princípio, porque eu não era muito de usar o violão, assim, nas coisas. Eu não Aham. sou um violonista, né? Eu só dou uma arranhada aqui. Mas o Felipe é um super guitarrista e violonista, e a gente acabou decidindo que seria esse o caminho mesmo. Até porque quando eu escrevi ela, eu já, mesmo só cantando a melodia, assim, eu já enxergava alguma coisa de samba ou, né, de bossa ali, e eu achei que valia a pena dar essa experimentada, e achei que funcionou. E acabou sendo um guia, assim, para outras coisas que vieram depois, que eu ainda não lancei, na verdade. Mas a Navio muito provavelmente vai estar no projeto que eu pretendo lançar esse ano. Não sei se vai estar com outro arranjo ou não, mas acabou sendo um ponto de partida ali para uma estética que a gente estava buscando. Foda. E você tão. Pera, 2020, aí você lançou em 2020 também a Pra Secar o Choro. Pois é, a Pra Secar o Choro é outra música aí que, igual eu falei, né? Eu sempre Aham. escrevi as coisas e anos depois o negócio se materializa. Mas a Pra Secar o Choro eu tenho até uma história toda, assim, que eu escrevi junto com uma amiga. A gente tava num sítio, assim, anos atrás, acho que foi na época da faculdade, acho que foi em 2015, assim. E aí, essa minha amiga é a Bárbara Doini, que é uma designer e cantora também daqui de Aham. BH. E a gente começou a tentar escrever alguma coisa. Eu acho que eu tinha uma ideia de refrão, alguma coisa assim. Acho que o Ryan Soeiro, um amigo meu, tava lá também. A gente começou, ele tava lá no violão. E a gente começou a escrever porque algum parente de um amigo meu tinha morrido na época. Uhum. E aí e ele não tava lá com a gente por isso, né? E a gente começou a pensar sobre isso, sobre perda, sobre a morte, enfim. E aí começou a surgir essa canção aí, que era E o Sol Vai Nascer de Novo, para esquentar sua pele, enfim. E aí, e aí saiu uma versão da música ali, que depois com os anos eu acabei mudando um pouco da letra ali, é, mas eu e a Bárbara a gente chegou a cantar algumas vezes, e aí eu chamei ela pra gente finalmente materializar aquilo e gravar. Acho que tinha um pouco a ver com aquele período de pandemia. Ela era uma letra que passava uma coisa legal pra gente, assim, e eu acho que era um momento em que as pessoas estavam precisando escutar algumas coisas legais, assim, uma visão um pouco mais esperançosa, assim. Eu lembro que eu tava uma Positiva, né? pessoa mais positiva, eu acho que eu tava uma pessoa muito pessimista na época, assim, e eu acho que foi bom até pra mim, assim, resgatar essa música. E aí a gente mudou um pouco, assim, ela evoluiu, assim, com o tempo, porque ela era bem diferente, mas aí acabou ganhando aquele final ali, que é uma outra harmonia, que é um final bem sei como é que eu descrevo isso, mas é meio. Tem uma influência ali do indie folk, é uma coisa meio contemplativa e crescente, assim, que fica forte, tem um arranjo de vozes ali legal e tal. Então a gente foi experimentando e saiu essa faixa, que mais uma vez foi o uso do violão ali, que eu não estava tão acostumado nas produções que eu tinha feito. E que tinha essa pegada do indie folk, que a Bárbara gosta muito, que eu gosto também. Mas ainda assim com alguns elementos ali de produção que a gente estava usando há um tempo. E aí, enfim, saiu mais uma faixa ali que eu acho que teve tudo a ver com o momento que ela foi lançada, né? Que eu acho que foi o final de 2020. E uma coisa que mesmo. Uma coisa que eu percebo em seus lançamentos é que, embora sejam algumas músicas mais melancólicas ali, tipo, que ele não é uma música bem leve, sabe? Tipo, de um som bem leve e tranquilo. Não é nada nunca pesado e isso é bom, cara. Você Entendi. consegue ouvir em vários momentos sem Acho que nenhum. massa, acho que isso é assim, gosto dessa ideia porque eu acho que a gente já tem muitos pesos na vida, né? Assim, eu acho que a gente Exato. quer às vezes ouvir uma coisa que e às vezes é inevitável, assim, eu quando eu tô escrevendo também, às vezes acabo puxando pra um lado que ou é mais pessimista, ou é mais sombrio, assim, de alguma forma, sei lá, mas eu acho que é legal ter uma luz no fim do túnel ali das reflexões que a gente faz, assim, então eu acho Isso que é eu bom. sempre tento trazer
uma coisa meio agridoce, assim, sei lá. Uma coisa que de alguma forma me faz bem, mesmo que tenha uma tristeza ali, que reflita uma tristeza e tal, mas é uma coisa positiva ali. A vida em si é bem agridoce, né? Então, Pois é, a gente, a gente pensa ali, tamo bem aqui, aí dá um dia, opa, não tô mais, tipo, é bem. A gente vive numa montanha, né? Às vezes pois é. sobe, desce, é Exatamente, às totalmente vezes é. agridoce. Exatamente. Aí em 2021 É, você soltou a partir, né? a partir. Eu acho que ela era o momento mais azedo aí da pandemia que eu tava. É, mas aí outra que na pandemia eu fiz muito isso, eu comecei a resgatar muita coisa, assim, comecei a Aham. abrir bloco de notas, a abrir gravações antigas, comecei a lembrar das coisas que eu tinha começado a produzir, nunca lancei e tal. E a partir era uma Aham. delas, assim, ela tinha aquele refrãozinho lá, do nada, nada, nada. E eu comecei a brincar. Eu tava numa fase de experimentar um synths, brincar com timbres aqui e tal. E aí começou a sair ela. E ela é uma música que eu não sei. Eu gosto às vezes de ver como é que soa para as pessoas a primeira vez. Uhum. Mas ela. Que ela às vezes parece um pouco mais séria, mais melancólica, e ela é realmente, mas ao mesmo tempo a ideia dela, até pelo refrãozinho ali e tal, nunca foi ser muito levada a sério, não. Mas eu lembro que a gente fez o clipe dela lá em 2021, né? E o clipe foi um sonho que eu tive, que eu entrava por uma porta e saía por uma outra porta e voltava pro mesmo lugar. Então era um ciclo, assim. Eu Uhum. acho que era meio que a sensação que a gente tava na pandemia, né? De, putz, a gente não consegue sair do lugar, a gente tá, É, esse trem não acaba e, meu Deus. E aí, e a música é meio que essa ideia de ciclo, assim, de talvez nada disso aqui faça sentido, mas a gente continua movimentando e sim. talvez vire uma canção depois, sabe? Para depois virar canção, assim. Então, se tem alguma luzinha no fim do túnel aí da letra, eu acho que é isso, essa ideia de que pelo menos a gente consegue criar alguma coisa ali do caos, assim. Pior que você falando que tava meio azedo nessa época, agora faz sentido um pouco a música na minha cabeça. É, né? Pois é, velho, é momentos, né? Eu acho que ali eu não sei se eu consegui entregar uma coisa muito doce, não, mas Não, foi nem uma coisa agridoce, foi que. azedo mesmo. É, pois é. E assim, é isso. Eu ainda consigo enxergar que essa ideia do movimento, ela é importante, assim, Aham. e essa ideia de conseguir criar alguma coisa de frutífero ali no caos ali, né? Mas é isso, foi uma pegada um pouco diferente, talvez, do que eu tinha feito antes. Aham. Foda demais. E é muito. Eu achei muito. Achei agora falando, meio que conhecendo um pouco, né? Sobre o que eu conheci, né? Os making offs aí, os bastidores do seu trampo, você sempre tem isso de tipo, vou resgatar algo de lá de trás. E isso é bom, cara, porque pelo menos eu sou meio assim com algumas coisas. Eu gosto de puxar coisas que eu não fiz, sabe, lá atrás, ou tá meio Uhum. inacabado. Ah, total. Eu gosto também de ver, assim, o que que eu não... O que que eu tive de ideia, de projeto que eu não concluí, e às vezes reavaliar. E esse trem de escrever música também, eu acho que eu ainda tô muito num processo de... E nos últimos anos, os últimos anos foram importantes pra mim, assim, eu escrevi mais coisa nova, é, inclusive, tô ansioso pra conseguir lançar as coisas esse ano aí, mas eu acho que foi um processo importante de experimentação, de descoberta, de descobrindo caminhos ali enquanto Aham. compositor. Mas esse lance de escrever, eu sempre fico pensando que às vezes a coisa faz sentido ali na hora e depois de um tempo não faz. E música é muito subjetivo, né? Às vezes, não sei se Sim, você tem isso, mas eu às vezes escuto alguma coisa pela primeira vez e às vezes a primeira vez não bate. Às vezes é o momento que eu tô, às vezes eu não tava concentrado o suficiente, ou às vezes a mensagem não bateu do jeito certo. E aí um outro momento ali eu escuto e eu falo, nossa, mas isso é bom demais, eu não tinha gostado da primeira vez e tal.
Então isso acontece às vezes com coisas que eu escrevi, assim, que às vezes é o contrário, né? Às vezes eu detesto mesmo depois que eu leio a segunda vez. Mas tem coisa que eu escrevi há muito tempo atrás que eu olho e falo, gente, mas assim, faz sentido. E parece. Uma coisa muito louca é que às vezes eu leio um negócio que eu escrevi anos atrás e eu falo, gente, o que que eu tava sentindo na época? Porque isso aqui tem tudo a ver com o que eu tô sentindo agora. E a sensação é de que na época nem tinha tanto sentido assim, e de repente aquilo. Então é isso, eu gosto de caçar coisa que eu já escrevi, às vezes mudar e tal, mas eu sinto que às vezes a gente faz uma coisa e que ela não materializa na hora, mas depois de um tempo ela acaba fazendo sentido de novo e tal. Então eu tenho isso mesmo. E eu escrevo muito o que eu sinto, né? Mas, tipo, eu não sou músico, não escrevo nada, tipo, sou só alguém que pega e escreve o que sente, né? Isso é bom, Tipo, isso é bom, eu faço também. eu já peguei, tipo, textos meus ali de 2015, eu peguei e fui ler o ano passado. Eu meio que fiquei com medo um pouco, porque eu falei, mano, é a mesma coisa que eu tô sentindo hoje. Será que eu tô em um ciclo? Tipo, É, doideira. Talvez a gente sempre esteja de alguma forma, né? é, Mas é doido porque essas coisas, assim, mesmo a escrita, né? E tem várias formas de escrita, mas eu acho que, principalmente se tiver alguma coisa de poético ali e tal, a gente consegue ver de formas diferentes, né? E eu tenho isso demais, assim, às vezes um negócio que eu escrevi anos atrás por um outro motivo, assim, faz muito sentido uns anos depois. E aí é legal acho que é como funciona a música para as pessoas mesmo, né? Um negócio que você escreve da sua vivência ali, ou seja, do que for, e uma outra pessoa que nem te conhece é capaz de ouvir aquilo e se identificar muito profundamente, enfim, música no geral, né? Então acho é. que, e arte no geral, eu acho muito doido isso, assim. Como é que Isso é o essa. doido, né? Que a gente escuta o som de outras pessoas e fala, caralho, isso aqui é muito eu, sabe? Sou eu, né? É Exatamente. muito eu. E é muito legal enquanto artista também, quando isso acontece, né? Quando alguém tem uma identificação forte com uma coisa que você fez ali, eu acho muito massa mesmo. Isso é uma das coisas que mais me dá. Que dá Dá, um incentivo, assim, né? De dá continuar um fazendo. orgulhinho, né? Daquele, Total. alguém gostou, tipo, isso é É bom. muito massa. Pra gente aqui finalizar, Renato, eu queria te agradecer por ter topado participar aqui. Foi um papo Oh, muito foda. Foi, prazer foi meu, foi massa demais. foi legal conhecer os seus trabalhos aí, por trás de tudo, conhecer anos, né, de trabalhos aí. E, e para esse ano, Renato, o que teremos? Cara, EPs, álbum, single, shows, o que Pois tem? é. Espero que todas as opções. Eu queria muito falar uma data já, mas eu não tenho. Eu tô com algumas coisas a caminho aí. Tem uma participação no single de uma amiga, que é a Thais Kiwi, um single que vai ser bem legal. Tenho canções minhas que a gente tá trabalhando aqui na produção. E a ideia é ter um EP e disco esse ano ainda. E aí, vamos ver. Mas eu acho que já dá pra esperar coisa nova pros próximos meses aí. Tô bem animado. Eu acho que esse episódio, se eu não me engano, ele vai sair no dia 18 de abril, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Bom, sabe? 18 de abril vai sair. Então eu acho que Esse vai estar breve. mais perto ainda de saírem coisas. Aí eu não sei se esse single com a minha amiga já vai ter saído. Eu não consigo nem falar, mas enfim, tá perto, gente. Tá. Aguardem aí que próximos tempos teremos coisas novas. E pro pessoal te acompanhar e saber quando que vai sair os novos lançamentos, como que faz pra te deixar no Insta, Spotify e Cara, tô dezenas de lá no. plataformas. Exatamente. Eu tô lá em todas as plataformas de música, Renato Enoch, Aham. Spotify, Apple Music, etc., Deezer. Mas tô nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, principalmente. E agora, recentemente, eu entrei no TikTok, ainda não tô muito presente lá não, mas tá lá, Renato Enoch também. Em breve deve ter coisa nova pelo menos nessas três redes e nas plataformas de música. Legal, cara. E é uma coisa que eu sempre falo, né, pros artistas invista no TikTok. Pois é, velho. É É muito um negócio que importante. não dá pra fugir mais, né? É que assim, a gente que é meio velho, que é meio velhão, né,
preparar as coisas, a gente vê assim, não quero saber disso não, mas depois, né, é que muita gente usa, né, então é bom tá lá, né. Não, total, é um negócio que eu vejo que muita gente mesmo usa, inclusive gente da minha geração, eu tenho 20 e tantos, né, e que às vezes a gente acha que é dos meninos mais novos, mas não, tem muita gente lá mesmo e comecei a lançar e mesmo sem fazer muita coisa ali, eu já vi que começou a chegar nas pessoas, então realmente a gente tem que aprender a se adaptar com essas plataformas novas aí. É importante. Bom, Renato, queria te agradecer de novo. Isso aí, É isso, eu que cara. Obrigado, agradeço. obrigado por ter topado. Obrigado a você pelo convite aí, foi massa demais. Espero que o pessoal aí curta o episódio. Isso aí, também É espero. Valeu nóis. demais, Valeu. Matheus. Um abraço, cara. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.